Boa noite. Boa noite aqui na conexão, fazendo, apertando os botões. Vamos lá, boa noite a todos que estão chegando, muito bem-vindos a mais uma live do Ouvidores em Ação, finalmente conectada. Nós temos aí uma convidada muito querida, muito especial aqui conosco hoje. Fernanda Lagrota, vamos aguardá-la chegar. Muito bem-vinda, Fernanda. Vai ser maravilhosa a noite. Muita gente querida chegando. Bem-vindas. Opa! Vamos lá, nossa convidada está chegando. Isso! Quanta gente querida presente, como sempre, nos prestigiando. Obrigada. Opa! Ei! Oi, minha querida. Será Olá! que então, gente? A gente vai apertando o botãozinho aqui, ali. Conseguimos nos conectar. Muito bem-vinda, querida. Obrigada, Kelly. Muito obrigada. Que bom que a gente conseguiu, né? Depois do tempo a gente consegue. Isso mesmo. Então, vamos dar boas-vindas ao pessoal. Antes de apresentar a nossa convidada, eu sou a Kelly Breitman, para quem não me conhece. Estou com uma convidada muito especial. O tema de hoje é um tema assim, bastante instigante e faz parte do nosso cotidiano, né? Como conquistar na prática liderança? Liderança legitimada. Como conquistar na prática? Já pensaram para pensar nisso? Pois bem, nós temos aqui as boas-vindas aos internautas que estão chegando. Vamos ver quem mais. Isso. Então, gente, Fernanda, eu quero que você fale um pouquinho de você, mas antes de você falar de você, eu quero fazer mais uma informação importante. A live do Ouvidores em Ação é uma ação do circuito Fale com a Gente sobre a Gente. É uma prática de engajamento, de aproximação dos nossos membros ouvidores em ação e engajando entidades, profissionais de representação de todas as instâncias de cidadania, inclusive de ouvidorias. Então, nós vamos acolher aqui públicos de vários segmentos, na verdade, de ouvidorias, de gestão de recursos humanos, de outros segmentos, de outras experiências. E o tema, ele abarca qualquer instância, qualquer espaço profissional. Não é verdade, Fernanda? Mas antes de falar ainda da Fernanda, tem mais uma informação importante. Vocês estão lá curtindo, acompanhando nossos stories? Por quê? Nossos stories, nós também colocamos lá algumas provocações, não foi, Fernanda? Então, agora vou falar da Tem um mês, né? A gente está fazendo isso, né? Para as pessoas já começarem a entrar no tema, né? Para a gente aquecer os motores, como eu chamo, né? Vamos falar, então. A Fernanda. Quem é a Fernanda? É uma profissional que eu conheci, maravilhosa na área de ouvidoria. Você lembra quando a gente se conheceu, Fernanda? Pois é. Faz tempo, né? Tem muito tempo, né, Kelly? Nossa, então, foi no Fórum de Ouvidorias, eu acho que foi no primeiro Fórum de Ouvidorias que nós nos aproximamos, depois de um congresso, nos congressos da ABO, né? Estou aqui só no... Foi. Em todos os eventos, a Kelly estava lá interessada, entusiasmada com o assunto, sempre agregando os ouvidores. A ferramenta é nova no Brasil, né? Não é um instrumento tão antigo assim, e a Kelly querendo empoderar esse instrumento, né? E a gente conhecendo nessa luta, né? Que a gente vai tendo, né? Pois é. Então, o nosso estreitamento já é bastante antigo, gente. Mas eu vou falar quem é a Fernanda. A Fernanda, vou colar aqui o seu currículo lindo. A Fernanda é advogada e ouvidora da Eletrobras Furnas, especialista em Direito e Processo do Trabalho, Gestão Empresarial, Compliance e Relações Institucionais e assessoramento ao governo do setor elétrico. Então, Fernanda, você traz uma rica experiência, é uma profissional reconhecida, uma líder, e aí o motivo do convite, né? Porque ninguém melhor para falar de um tema tão especial, né? E hoje a gente vai falar, gente, de como a gente vai trazer a perspectiva de como... Ligação, gente, ao vivo. Ligação ao vivo aqui não dá, tem que cancelar aqui. Então, a gente vai falar hoje aqui com a Fernanda sobre o que é essa liderança legitimada, né? Ela vai trazer para a gente
pensando aqui nas perguntas que nós instigamos, né? Como cada um percebe o seu líder? Como é a liderança legitimada? Né? Como que isso acontece? Como é que isso se constitui na prática? Isso vale para qualquer instância, onde você esteja trabalhando, né? Ela com certeza, esse entendimento na prática do papel de dois atores que a gente vai trabalhar aqui. Dois atores protagonistas nas instâncias de organização. Um líder e um liderado. E hoje a gente vai explorar a perspectiva do outro lado, né, Fernanda? O lado do liderado. Como é importante esse trabalho, né? E aí vamos sem delongas aqui, que eu falo muito, o espaço é para você brilhar, né? Vamos falar aqui Conta pra gente o que significa essa liderança legitimada. O que é isso? Como isso acontece? Então, a Kelly, quando me convidou com esse tema, né? Eu falei, Kelly, posso falar de vários assuntos, agora de liderança. Não, você é uma líder. A Paola, que trabalha comigo, você é uma líder, vai, faz. E eu queria trazer um tema, na verdade, do que eu realmente acredito, né? Então, assim, não tem formação para formar líderes, não é isso. Na verdade, eu já estou atuando numa liderança como gestora, né? E isso traz para a gente vários valores. E eu venho aprendendo um pouco do que é essa liderança na prática, né? E eu falei, acho que eu vou compartilhar um pouco dessa liderança e como é a liderança que eu acho que é interessante que a gente tenha na prática. Perfeito. E aí eu falei, Kelly, vamos falar da liderança legitimada, porque assim, além de eu ser gestora da casa, eu também sou liderada. Então, os anseios que eu tenho, as pessoas que convivem comigo da minha equipe também têm, né? E eu fui resgatando, né? A Kelly me pediu para escrever um pouco sobre esse assunto. Eu fui resgatando um pouco da minha história dentro da empresa e descobri que a gente constrói a liderança, né? Quando a gente é o liderado. E quanto esse liderado é importante para a liderança, né? Então, eu tive na prática, né? Graças a Deus, lá na empresa teve curso de formação de líderes. Eu tive a oportunidade de ter formação para ser gestora da casa, né? Mas a experiência é muito importante. E para a gente que é ouvidor, isso está muito intimamente ligado, né? Porque uma das questões que mais importa para formar essa liderança é o saber ouvir. Mas esse saber ouvir não é um saber ouvir simplesmente quando o liderato te procura, né? Tirando uma dúvida, né? É saber ouvir e prestar atenção, observar. É um saber ouvir com que a gente consiga entender os anseios daquele liderado. Então, eu falei, Kelly, vamos falar um pouco sobre isso, de quanto o ofício do ouvidor nos ajuda, né, a entender essa liderança que a gente está construindo diariamente na prática, né? Então, a liderança legitimada, ela, como qualquer outra liderança, a gente constrói, né, tendo empatia, você tem que inspirar, ter paixão, né, ser humilde, várias competências que você tem que desenvolver. Mas o principal é esse saber ouvir, essa escuta qualificada. Então, quando você abre espaço para permitir que esse liderado, né, essa sua equipe, construa com você os projetos, né, e ouça também os seus líderes, porque às vezes a gente está lá numa reunião, a gente ouve um diretor, um conselheiro, e os nossos liderados não têm oportunidade, às vezes, de participar. E aí a gente tem que fazer reunião para poder explicar o que aconteceu. E quando você permite, né, que ele participe e vivencie também, né, esse lugar da liderança, né? Quem é o líder da ouvidoria? É a Fernanda. Não, somos uma equipe, todos têm que participar. Então, assim, essa fala é minha, diária, né? Quando a gente ganhou o prêmio da ouvidoria cidadã pela ABO,
fiz questão que a equipe inteira viesse receber lá da mão do Romão, né? Que é o líder legítimo, né? Tá Nossa, nem fale, né? trazendo a equipe, né? Para compartilhar, né? Então, esse saber ouvir, estar do lado do seu liderado é muito importante, né? Então, você está trazendo algo assim que é muito importante e que a ouvidoria é um espaço de fomento dessa cultura organizacional, né? Onde a liderança atue alinhada, né? E lado a lado, como parceiros, né? Para construir uma cultura da delegação, uma cultura da confiança que se vai construir, né? E como que é importante o comportamento do liderado também ser refletido, discutido no espaço organizacional. Porque ele também é um agente, né? É um ator ali que tem o seu protagonismo e ele precisa também construir isso alinhado com a liderança. Porque eles têm aqueles monstrinhos, né? Do chefe, do líder e do chefe. Então, assim, quando o liderado ele não é empoderado para essa confiança, esse espaço que um bom líder, né? Viabiliza na relação com o seu liderado, que aí a construção da liderança legitimada, ela se constitui porque o liderado acolhe, né? Entende a performance do líder, né? E ser reconhecido, ter voz, ter representação. É como você fala, o líder anda lado a lado, né? Você engaja, você envolve a sua equipe nos processos, o resultado da sua premiação, digo, da premiação da equipe de Furnas, da instância de ouvidoria de Furnas, ou seja, é uma ação ativa, contributiva, né? Então, é isso mesmo. Acho que, gente, é um desafio, né? É um desafio. O desafio de... Temos vários desafios, né, diários e, assim... Eu tenho uma personalidade forte, né? E para mim sempre foi muito difícil delegar, né? Aprendi muito, tive uma líder na ouvidoria, que é a Ângela, que me ensinou muito e aprendi muito com ela, mas continuei tendo essa dificuldade de delegar. E aí, se você não delega, você não encoraja o seu liderado. Então, eu venho aprendendo, né? Hoje as tarefas são divididas, né? E compartilhadas com todos, né? A equipe da ouvidoria é uma equipe grande. Cada um tem um perfil com afetos, alguma questão, né? A mais mas você permitir, dar liberdade deles liderarem o projeto, é permitir que ele experimente a liderança. Perfeito. E não tem livro. A gente fez um tema, né? Gente, esse mês do Ouvidores em Ação, de setembro, nós elegemos a temática liderança em nossas atividades. E nós tivemos o nosso webinar e nós discutimos muito, conversamos muito sobre. Depois visita lá no nosso canal do YouTube, que está lá, nosso webinar, né? E a gente falou muito sobre essa importância do líder, né? Do desenvolvimento das competências, das habilidades, que ele aprende fazendo, né? Quando alguém senta na cadeira, ó, estuda, se capacita, caramba, agora é a hora da verdade. Cadê aquele livro? Cadê aquela receita? Não existe. Porque cada ser é único, cada profissional tem a sua personalidade. E o desafio do líder, né? É, de fato, você despertar o melhor que tem no outro. Não é verdade? É ler o seu liderado como o potencial que ele tem de melhor e não o que ele tem de pior. Desenvolver, fomentar o melhor dele. Não é isso? Pois é. E para isso, assim, a gente... Tudo que eu quero para mim, eu quero para minha equipe. Então, assim, o desenvolvimento, os treinamentos, tudo que eu quero para mim, eu quero que elas façam também, né? Hoje são 2 que trabalham comigo. Eu tento encorajá-las dizendo que elas têm sim, elas conseguem sim, né? Porque, assim, você vai tendo experiência com alguns líderes que às vezes não te colocam naquele lugar de fala, naquele lugar de acreditar que você pode fazer, né? Então, empoderar o seu liderado, isso agrega valor, né, a empresa, né, a instituição que você trabalha. Porque você permite com que ele venha e traga as suas ideias e concretize também as suas ideias. Exato. Né?
Então, isso é muito importante que isso aconteça. Então, assim, vou te dar um exemplo do que eu tenho feito com, por exemplo, a avaliação de desempenho, né? A avaliação de desempenho do empregado, a gente precisa dar feedback. O que eu tenho feito? Eu faço avaliação em conjunto com elas. Excelente, é uma excelente prática de aproximação, de relação de confiança, um momento em que você pode estabelecer com ele ali um feedback qualitativo, né? Despertando o que ele tem de potencial, né? E não numa crítica, mas selecionando aquilo que ele pode tornar melhor, não é? Aquele ponto que está vulnerável por uma questão circunstancial, por uma questão de cenário, né? E de habilidade mesmo que pode ser desenvolvida, na é verdade? Sim, e aí o que acontece, né? Quando a gente faz a avaliação em conjunto, né? Não espera o momento do feedback, né? Porque o feedback é um outro momento. Você permite também o feedback do empregado naquele momento sobre a sua percepção contra ele, né? Porque às vezes você tem uma equipe que alguém é mais tímido, e quando você fala e faz a avaliação em conjunto, você dá essa oportunidade para a pessoa verificar se realmente a percepção que você tem do trabalho dela e dela durante o ano, né, tá correta, né? Muitas vezes os líderes, os gestores, na hora de fazer a avaliação de desempenho, lembram de alguma coisa que aconteceu, né? E coloca lá. E na hora do feedback vai falar para o empregado não tem nada disso, né? O que é? Então, assim, então isso são ferramentas importantes, né? Dar feedback é sempre importante, né? Dar feedback diário, né? Mas mais importante é permitir com que eles desenvolvam um trabalho e você seja liderada deles um dia, né? Então, assim, a gente tem as nossas limitações, isso é um desafio que o líder tem, né? O líder tem que fazer essa autoanálise diária e verificar que, assim, eu tenho minhas limitações, eu falho também, entendeu? Então, assim, isso na prática, a gente vê diariamente. Eu tenho uma dificuldade reconhecida que talvez algum membro da equipe possa desenvolver melhor do que eu. Perfeito. E essa complementariedade é que faz sentido, né? O espaço organizacional, nos processos de seleção de grandes lideranças, tanto interna quanto externa, mercado privado ou mercado mesmo de empresas que têm sua progressão de carreira, ela estabelece critérios, políticas, né? Para poder exatamente potencializar e entender e valorar que aquela equipe, aquele vai ser muito bom para uma atividade X, com a performance Y, né? Então você monta a sua equipe, cada qual com aquilo que tem de melhor, que vai complementar aquilo que você não faz melhor, né? Porque o líder, existe uma fala, gente, vê se vocês concordam, que o verdadeiro líder, o verdadeiro gerente, o nome, é aquele que não faz falta. Concordam? Sim ou não? Coloca aí, gente. Coloca um joinha para cima, um dedinho para baixo. Faz sentido isso? Interage com a gente aí. Pode trazer perguntas, pode trazer questionamentos, podem concordar, podem discordar, vale a pena, vale tudo. Gente, eu acho que tem muita gente querida aqui, ó. Tem aqui, Fernanda, tem família aqui. Tem. Meu marido entrou, será que eu vi aqui, eu tô sonhando? Prestigiando a nossa live. Bem-vindo, meu grande parceiro. Que seria de nós, sejam nossos familiares, não é verdade, Fernanda? Uma grande liderança também tem uma grande família, né? E por espaço organizacional. Mas, vamos provocar mais a galera um pouquinho aqui. Fernanda, vamos para a segunda pergunta? Que você falou um pouco, mas eu acho que você pode trazer com mais prática ainda. Quais são, de fato, os desafios para se tornar um líder legítimo? Ou seja, aquele liderado que está aqui assistindo, né? Quais são esses desafios? O que o líder, né, precisa observar para que ele possa também desenvolver essa sua competência, essa habilidade, né? Que a gente tem nato, né? A gente só desenvolve. Também desenvolve. Cada líder tem o seu perfil, né? Então, assim, as meninas brincam lá que a minha mãe me deu muita autoconfiança, me valorizou tanto que eu tenho uma autoconfiança
que isso ajuda na liderança, né? Uhum. Mas, assim, um dos desafios é estar sempre em constância e continuar no sentido de estar se aprimorando. Né? A gente precisa estar constantemente se aprimorando e conhecendo muito bem o que você vai liderar. Né? A segurança que você precisa passar para os seus liderados sobre o que você trabalha é o que empodera eles também. É um atributo que passa pelo autoconhecimento do profissional, ou seja, ele tem que estar em pé de autoconhecimento para gerir as suas emoções, né? Para ter o controle na gestão de crise, né? Porque o líder ele tem uma responsabilidade enorme, tem atributos ali e missões ali bastante árduas, né? A liderança ela tem o seu papel que muitos veem como glamour, mas na verdade são desafios assim enormes, né? Na Muito. E isso é uma questão assim que assim é engraçado que quando eu escrevi o artigo para você, eu falei assim, Paola, né, dá uma lida, porque assim eu preciso que alguém legitime o que eu estou falando, né? Porque até no trabalho que eu escrevi, e quando eu escrevi, ela não conseguiu perceber na minha fala essa visão que eu acho que às vezes os liderados têm da gente, que é a questão do achar que a gente é o super-herói. Né? Então, o empregado, né, o liderado lá, as pessoas da sua equipe, quando você passa tamanha segurança, ele também acha que você possa resolver tudo a todo tempo. E isso, às vezes, causa uma exaustão naquela liderança. Então, esse desafio maior é que o liderado reconheça os momentos que aquele líder não vai ser o seu super-herói. Que ele também tem essas limitações. E nesse momento, se colocar do lado, né? Se colocar ao lado do líder e apoiar. Falar, pode deixar aqui comigo, eu vou te ajudar a resolver isso. Então isso, para mim, eu acho que realmente faz muita diferença. E, por outro lado, também, esse super-herói, né, reconhecer também as limitações que o liderado tem. Né? Às vezes você demanda tanto trabalho e você não está ouvindo, você perdeu aquela capacidade de ouvir, que talvez aquela entrega não seja possível por várias questões. Né? E talvez aquele perfil daquela pessoa da equipe não é adequado para o trabalho que você passou e a pessoa não falou e você não observou. Então, quando há esse reconhecimento mútuo das limitações, né? De que um não é o super-herói e o outro não é o que faz tudo, né? Delegar não quer dizer que você vai passar todo e colocar todo o seu trabalho em cima da sua equipe. Não é isso. Não, então você está colocando ainda a questão o sinal. Tá? Oi. Voltou? Tá funcionando? Tudo ok? Joinha, tá joinha aí, gente. Tá ouvindo? Eu tô sem... Vocês estão me ouvindo? Tô sem ouvir, Fernanda. Ouvindo? Vamos lá. Tá ouvindo? Tá ok, pessoal? Agora sim. Tá ouvindo. Então, Kelly, esse desafio é o maior desafio que eu acho nessa liderança legitimada. Então, esse reconhecimento mútuo, né, perfeito. que quando há o reconhecimento, há esse encontro, né, de propósitos, né? Porque você conhece verdadeiramente o outro. Então, isso é importante. Não, e na verdade, olha, a Samira destaca aqui da importância, né, da liderança, deixar claro a missão da ouvidoria, ou seja, você além de estar numa instância, né, exercendo uma função
de liderança no estado de estar ouvidora, né? Ou seja, isso também é um compromisso da cultura de uma ouvidoria, de fomentar, ramificar esse entendimento, essa prática, né? De uma cultura de equidade, respeitando essas diferenças e atribuições e responsabilidades de cada cargo em função que se desempenha numa instância de organização, não é verdade? Então, é isso mesmo, Fernanda. Você traz brilhantemente, você é um exemplo. Tem muita gente querida aqui falando de você. Fernanda não deixa a gente se acomodar, sacode por todo. E isso é o desafio do líder também, né? O tempo inteiro instigar, levar a gente para frente. Deixa eu vigiar o tempo aqui nosso. Mas vamos lá. Vamos lá para a terceira desafiadora pergunta, que na verdade você pratica muito bem, e isso também está muito no cotidiano das ouvidorias. Quais os comportamentos devem compor para construir uma prática de liderança legitimada? Que tipo de comportamento, de conduta, né, deve ser a prática no cotidiano? Né? Porque você destacou também, aí já falou de certo modo, os comportamentos que, para assegurar o fomento de uma boa liderança, né, reconhecida pelos pares, liderados, você já trouxe um pouco disso. Mas como que isso acontece? Esse fomento do empoderamento desse liderado? Né? Pela relação, como? Pela relação de respeito. Como que isso acontece? Que comportamentos são esses esperados? Então, a gente, esse ofício do ouvidor, né? É a verdade. Que ensina que quando você tem participação, quando você abre para a participação do outro, você consegue transformar. Então, dar espaço às pessoas, né, de estarem sempre, não só os seus liderados, os seus pares, né? Eu trabalho com a equipe toda dos ouvidores do sistema Eletrobras, que são maioria mulher, líderes também, e é um exemplo diário de como elas agregam valor. Então, você tem que permitir que o outro agregue valor. E, diariamente, sempre se colocar à disposição que você também pode agregar esse valor. Né? E que a sua equipe está preparada também para isso. Então, isso eu acho que é importante, que muitos líderes, com medo de perder a liderança, não abrem espaço. Então, eu acho que a gente precisa abrir o espaço e não ter medo, porque se você hoje está como líder. Um bom líder cria líderes, né? Forma líderes. Um verdadeiro líder forma líderes. Né? Com certeza. Você precisa formar, porque você não vai ficar eternamente ali. E na hora que chegar a vez daquela pessoa, se ela não tivesse espaço de vivenciar a liderança, ela vai dificultar muito o trabalho e pode não trazer o resultado esperado para a empresa, né? Para a instituição. Então, é um trabalho de ser líder difícil, porque, ao mesmo tempo, vem uma insegurança, né? De abrir espaço, até qual é esse limite, né? De permitir com que o outro esteja ali no seu lugar. Né? Mas você tem que acreditar. E acreditar que quando você delega, né, o outro, sim, ele é diferente, mas ele pode fazer melhor. Né? Nem sempre você, sozinho, né, consegue fazer o melhor. Aliás, eu tenho certeza, a gente sabe o quanto ouvir o outro transforma, né, Kelly? Com certeza. Transforma positivamente, né, as instituições. Então, por que não ouvir, né? Os liderados. Por que não ouvir? Então, esse é um trabalho diário. É diário. Engraçado que você está falando aqui, está me remetendo aqui à questão do atributo que eu acho brilhante num líder, né? E que todo liderado aprecia. É número 1 em escutas, ao longo das experiências que eu já trabalhei muitos anos na área de recursos humanos, na área de ambiente organizacional, e era sempre o que o liderado esperava do líder. Sempre. Era o quê? Transparência, né? Respeito, ser tratado, olhado, reconhecido. Então,
Então, essa prática do reconhecimento, né? E isso, ele colocava sempre como é que fala? As intervenções que eu fazia na qualidade de assistente social na época, era o quê? Quando o líder reconhece que ele é falho, ou seja, tem uma conduta de humildade, isso estabelece um estado de reconhecimento, de equilíbrio, de equivalência. Ou seja, estamos juntos. E aí o liderado, eu estou com você, você não está sozinho nessa. Né? Então, eram muitas experiências que a gente já teve. Kelly, é mais do que isso. Sem dúvida. Então, fala pra gente. Hoje é mais do que isso. Eu acho que a gente precisa reconhecer a humanidade no outro. Né? Aqui. Repete para mim. O reconhecimento da humanidade no outro. Perfeito, perfeito. Isso traz tudo isso que você acabou de falar. Porque às vezes a gente está trabalhando e a gente não para pensar, né, que o outro é humano. Ele não é uma máquina. Né? Ele é humano e ele tem não só capacidades técnicas, mas também ele é envolvido com as questões emocionais que às vezes interferem no trabalho. Daí vem mais uma vez o ofício do ouvidor do ouvir, né? Da gente estar atento para ouvir isso. Então, esse reconhecimento da humanidade no outro é isso que fortalece os relacionamentos dentro das instituições. É isso que fortalece os líderes de sair um pouquinho do seu pedestal e descer e se colocar do outro. Você se ver como igual. Eu sou ser humano como igual. E aí, quando isso acontece, não tem como. Eu tenho certeza que não tem como o outro não agregar valor. Porque, Kelly, o empregado, né, o liderado, qualquer pessoa, né, vamos falar, qualquer pessoa, só é produtiva no lugar que ela se sente feliz. E para ela se sentir feliz, você tem que reconhecer a humanidade nela. Sim. Né? Então, isso eu acho que é muito importante a gente estar diariamente, né? Hoje a pandemia veio trazer um pouco isso pra gente, né? Que a gente precisa reconhecer que somos humanos, sim, morremos, sim, não somos poderosos. Os ricos, né? Estão dizendo, dou todo o meu dinheiro, me cure, né? Então, assim, é interessante como isso se aplica em todas as questões, né? Até da liderança, né? Perfeito. Isso eu acho que é de mais importância, né? Você está trazendo muito, você está falando aqui do ambiente organizacional, como ele é importante, né? Você estabelecer do liderado para com o líder, né? A partir dessa prática do cotidiano, ou seja, como você falou, é um exercício diário, né? Que se estabelece esse relacionamento de confiança, esses comportamentos, né? Como foi bem perguntado, ou seja, ele se constrói dia a dia. Né? Com dias ótimos, com dias nem tão ótimos, com metas desafiadoras e que é um conjunto, né, dessa equipe do liderado com os líderes que constrói. E esse espelho, né, da experiência da ouvidoria, né, que eu sei que é muito reconhecida, né, e eu tenho o maior orgulho de ter você como um membro ativo e no Ouvidores em Ação. Ouvidores em Ação, eu tenho muito orgulho, né, nesse projeto. Estou apaixonada porque a gente tem pessoas maravilhosas, gente, tá vendo? A gente tem aqui pessoas muito especiais nas suas competências, nas suas habilidades, no seu caráter, na identidade com a atividade que desempenha. Então, assim, hoje a gente está falando também nos espaços institucionais, né, a importância do líder e do liderado, né, a entrega e os resultados que ele faz, né, para a instituição, quando ele tem um líder assim, né, reconhecido pelo liderado. E aí, você, apesar de tudo a gente ter falado aqui das dificuldades da liderança, que são inúmeras, né? E aí, o pé de igualdade, que é o estado da humanização, né, das relações, que é o pulo, a gente fala assim, que contraditoriamente, né, por mais que a sociedade esteja muito adoecida, aos meus olhos, ao olhar da Kelly, profissional e humana, por outro lado, em plena crise pandêmica, é uma oportunidade da gente resgatar tantas coisas, né? Despertando, olhando para si, mudando o nosso estado de relacionamento, não só no estado da esfera familiar, né? Mas
Porque hoje o espaço organizacional está na nossa casa. E aí, o líder e o liderado estão na mesma condição de vulnerabilidade, de responsabilidades, de desafios para poder fazer aquela entrega do trabalho mais perfeito possível, mais aproximado. Então, e se você, Kelly, nesse trabalho remoto, né? Se você não construiu esse elo com a sua equipe, você vai ter uma dificuldade de trabalhar. Muito maior. Porque os líderes que trabalham com controle, por controle, aquele líder controlador, o líder antigo, né? Eles devem estar com muita dificuldade nesse momento de liderar. Porque a pessoa tem que entregar o trabalho, o resultado, porque ela se engajou naquela questão. E não porque ela precisa entregar que o prazo é final. Então, assim, a equipe da ouvidoria, a gente precisa estar sempre falando, né, com o outro de uma forma verdadeira. Uma forma de alma, acredita naquilo. Então, quando você fala dessa forma, né, você vai conseguir, e de coração e de alma mesmo, que você acredita que o outro vai desempenhar aquela tarefa, né? Você traz amor ao negócio. Né? Pode ser até piegas falar de amor em trabalho, mas nesse momento, se a gente não tem isso, a gente não forma a nossa cultura de elos. Então, a gente precisa ter esse elo, né, com o outro para trazer a liderança, né, legitimada para casa. Isso é muito importante no trabalho remoto, né? Esse elo que se forma, na verdade, que é no dia a dia, que no presencial, eu tenho refletido muito também com as escutas que nós temos tido. Nossa, o trabalho em período pandêmico, em período home office, estão tendo resultados muito mais produtivos. Essa tem sido a escuta, né? De muitas empresas e muitas ouvidorias têm trazido esse relato, né? Da performance, das entregas melhores, que surpreendentemente, tratando de demandas complexas, como cada um na sua casa conseguiram agilizar aquela demanda que não tinha uma fluidez interna na velocidade que precisava. Hoje até está tendo uma melhor entrega, né? Então, como é que você está vendo isso? Isso está bem legal para os seus liderados? Como é que está essa fluidez? Está funcionando, como eu te falei, a gente conseguiu construir esse vínculo, né? Mas eu vou te falar, sinto muita falta. Eu acho que a gente precisa daquele olhar, né? Aquele olhar, não esse olhar que eu e você estamos tendo agora, mas aquele olhar diário, né? De perceber o outro, né? E só a convivência traz. Então, assim, a gente está trabalhando muito, a entrega realmente está acompanhando, mas há um tempo a questão do relacionamento vai ter que voltar, porque a gente vai perceber que a gente não consegue. A gente é um ser social, né, Kelly? A gente precisa desse relacionamento. Então, não sei se 1 ou 2 vezes na semana, Isso deve ser uma tendência, um trabalho híbrido, né? Exatamente, trabalho híbrido. A gente precisa pensar nisso para o futuro, porque as pessoas 100% em casa também, eu acho que elas precisam desse relacionamento social. Vou falar como profissional de comunicação. Eu sei que a gente tem que estar totalmente aberta. Isso já é uma realidade, a tecnologia já é, a inteligência artificial está aí, esses recursos são necessários, senão não estaríamos aqui, né? Atenuando as nossas distâncias, as nossas ausências um com o outro, mas sem dúvida, especialmente no espaço de ouvidoria, eu não abro mão do olho no olho, considerando as peculiaridades de cada demanda, de cada natureza, de cada negócio, de cada atividade, né? Ouvidorias de saúde, ou seja, como é importante você estar presente. Tem o pessoal aí da saúde, tem alguém da saúde. Pessoal, quem quiser trazer perguntas, quem quiser trazer questionamento, quem quiser contribuir, pode, dá tempo na nossa live aí. Tem 20 minutos ainda, vamos lá.
Que Então, bom. esse acolhimento é Tá bom necessário, demais. né? Né, Adoro te Kelly? ouvir, Fernanda. Oi, O, aco- o acolhimento é necessário, né, Kelly? sim. Então, assim, a gente, como ouvidoria virtual, a gente perde o acolhimento, que é algo que a gente traz de agregar valor, né, lá É aquela nas leitura, discussões. além da tela, né? Aquela leitura do não dito, do que o corpo fala. Isso pode ser, assim... eu estava acompanhando alguns trabalhos, eu tenho pesquisado bastante para trazer alguma novidade para o nosso movimento, né? E, assim, tem várias escutas e leituras de espaços que tem líder que percebe que no começo, né? Principalmente no começo, foi muito desafiadora. Até as equipes, as pessoas adaptarem. Tem empresas que têm casais que têm os dois assumiam liderança, né? Os dois assumiam de liderança, um cargo que demanda com criança pequena e sem ajuda doméstica. Enfim, foi uma loucura. E aí teve um filho de um líder, né? de um gestor que percebeu, né? A aflição, a parceira dele, né? A liderada dele, que também era uma gestora, sobrecarregada, trabalhando de madrugada. Ele, opa, alto lá, vamos lá. Eu achei essa história tão linda. Eu queria achar essa pessoa para trazer e contar aqui pra gente. E como foi legal. O líder falou, não, olha só, a gente não tem que dar conta de tudo. Vamos fazer como é possível. Tem o horário do filho da escola, tem que não tem mais a escola, mas é o horário da escola dentro de casa. Então, assim, essa sensibilidade, esse vínculo, como você falou, esse elo que se constrói com os seus liderados, né? E o liderado estabelecer essa relação de confiança com o seu líder, para poder, inclusive, dizer, hoje não está legal, hoje eu não estou produzindo bem. Ou então não, ficar naquela ânsia de que eu tenho que entregar, enquanto você se sobrecarrega. Quer dizer, como que a gente administra isso, né? Como que o líder pode perceber isso além das telas? Você tem essa sensibilidade, com certeza, né? Assim, a gente tenta se abraçar virtualmente, né? Enquanto a gente não pode se abraçar, mas o abraço é muito importante, né? Do que é realmente o símbolo daquele acolhimento, né? Quando a gente tem conhecimento do que a pandemia traz alguns abalos internamente dentro da casa, porque aquela dinâmica, né? Que estava acostumada para a casa das pessoas, não pode ser exigida, né, que a pessoa tenha aquela produção máxima, né? Então, assim, o respeito, como você falou, é necessário nesse momento. E você só consegue perceber que o outro talvez está precisando de ajuda se você formou esse elo. E aquela liderança que não é legítima, foi o que eu acabei de falar. Ela não formou elo, o liderado ali, a equipe não está conseguindo entregar. Tem dificuldade de te falar exatamente porque não quer, né, dizer que não vai entregar para uma futura avaliação de desempenho, dizer que não entrega. O que vem acontecendo, né? Até lá no Ouvidoria a gente vem recebendo demandas de pessoas querendo sair de algumas áreas e irem para outras, exatamente porque o líder não está, talvez, exercendo essa liderança legitimada. A gente botou lá no Instagram, lembra que a gente botou lá no Instagram assim, ó. Pedimos para que resumisse em uma palavra o que é liderança legitimada. Tivemos pouquíssimas participações, mas uma foi assim: liderança legitimada é respeito. Olha que interessante, né? Ou seja, como que o liderado, ou seja, liderança legitimada é quando você estabelece uma relação de respeito. Respeito, ele contempla a decisão do amor, o amor, né? Não no sentido, como você mesmo colocou, o sentido literal do humano, né? O amor é um sentimento, é uma decisão, antes de ser um sentimento, né? Com a amorosidade. A amorosidade comporta respeito, comporta acolhimento, compaixão, generosidade, empatia, né? Então, esses valores, esses compromissos, esses atributos que precisam estar presentes no exercício da liderança, no discurso e na prática. E aí colocamos aqui assim, perguntamos como cada um percebe um bom líder, quando é cobrado ou quando é desafiado. E aí? Gente, coloca aí pra gente. Como cada um percebe um bom líder, né? Quando é cobrado ou
está desafiado. Essas palavras são a mesma coisa? Fala um pouquinho dessa diferença pra gente, Fernanda. Então, isso é muito do perfil do líder, né? Uhum. Muito do perfil do líder. A liderança legitimada, ela traz a constância de desafio para a entrega de um trabalho diferente, de agregar valor naquele trabalho. Então, quando você é controlado, quando você controla, você não traz a liberdade do outro contribuir. Você não abre espaço para o outro contribuir. Né? Uhum. As empresas que ainda trabalham muito de forma hierarquizada, né? Uhum. Que não permite essa liderança legitimada, é uma dificuldade muito grande, das empresas hierarquizadas entenderem a importância da liderança legitimada. Geralmente, ela tem líderes que se acostumam com o controle. Né? E isso, a tarefa vai ser feita? Vai. Com certeza vai ser feita, porque ela está sendo controlada, né? Aquele liderado está sendo controlado, mas você traz um prejuízo a longo prazo para aquela instituição. Porque além do liderado deixar de agregar valor com as suas contribuições, né, para a empresa, o que acontece também? Ele se desgasta. Ele é um ser humano. Ele tem limitações. Ele quer falar também. Ele quer contribuir. Ele quer ouvir também, né? Ele quer, naquele momento, ele não é atividade para ele fazer e ele quer falar também. Então, o controle de que você tem que fazer a qualquer custo, a longo prazo, você desgasta o profissional, desumaniza o relacionamento, aí a gente volta por tudo ao contrário. Todos aqueles ganhos que a gente teve, a gente vai perdendo, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que perceber no dia a dia, né? Tem que perceber no dia a dia. Eu tenho certeza que a experiência da liderança legitimada para as instituições só pode trazer resultado positivo, né? Porque é muito criticado, né, essa liderança que é imposta, né? Que é verticalizada, né? Da cobrança, da vigília, né? Então, não te colocar a diferença, né? Te colocar o desafio, tipo assim, olha, te dou esse desafio, você vai conseguir, você é capaz. Se eu te delego, é porque eu sei que você é capaz. Tem muito disso, né? E eu acho que você já fala para nossa terceira e última pergunta aqui, que vai instigar aqui, que é sobre, de fato, quais os ganhos, né, para as organizações terem líderes legitimados, né? Então, assim, a essência da liderança, pensando, né, consiste em manter viva, né, a chama acesa. Então, assim, quais são, de fato, os maiores ganhos para deixar aqui o recado? Olha, em organizações, lideranças e liderados, né? Qual a efetividade que a gente pode entrega para... Opa, tá com o sinal ok, Fernanda? Tem hora que congela aqui para mim. Tá ouvindo, Fernanda? Opa! Tem uma congelada aqui com Fernanda, né? Opa, vamos lá, Fernandinha, querida. E aí, pessoal? Estão curtindo? Coloca aí, olha, coloca essas perguntas, traga provocações pra gente. Fernanda, tá ouvindo? Eu tô ouvindo Fernanda, não. Estão ouvindo Fernanda, pessoal? Opa! Pode voltar, Fernanda. Acontece. Faz parte, Fernanda. Deixa eu falar com ela aqui, gente. Live com emoção. Vocês imaginam isso? Pode voltar, Fernanda. Só voltar. Isso. Opa! Fernanda entrou? Opa, vamos lá. Live com emoção é assim. Pois né? Live com emoção caiu. É gostoso. É assim mesmo. Caiu. Então, minha linda. Então, a gente estava falando aqui da nossa performance aqui de improviso aqui, mas vamos lá, a gente resgata, né? Então, a gente já falou muito disso, mas assim, de fato, né, pensar na perspectiva do liderado e do líder, né, os ganhos efetivos para a organização, né, em ter líderes legitimados, né? Eu acho que é legal a gente trazer isso, né? Trazer isso assim, pensando no papel da equipe, tudo que a gente colocou, mas quais são esses atributos aí para tornar claro aqui, para quem nos escuta, né?
os ganhos efetivos quando uma organização estabelece essa cultura, esse valor dela de estímulo à liderança colaborativa, participativa, empoderadora. Quais são os ganhos efetivos para a organização, para a estrutura como um todo? Então, como eu estava falando, né, você permitir a liderança legitimada dentro do ouvir do outro, né, a própria ouvidoria mostrou isso para a gente. Que a gente pode transformar a gestão, né, de uma forma melhor, promovendo melhoria dos processos, promovendo melhoria da rotina de trabalho, ao simples fato do diálogo. Né? Você permite, no diálogo, você tem aquela escuta qualificada e você permite como a ouvidoria participar daquela gestão. Na verdade, quem participa da gestão são os manifestantes, né, através da ouvidoria. De igual forma, é a liderança legitimada. Quando você tem líderes da casa trabalhando de forma legitimada, ou seja, com a participação da sua equipe, a gestão da casa se transforma. Entendeu? Perfeito, a gestão da casa se transforma nesse reconhecimento mútuo de propósitos, todo mundo está em pró dos mesmos objetivos. Então, os objetivos, os resultados esperados acontecem. Você vê isso acontecendo, né? Então, assim, aquela liderança que atua, né, sozinha, ela demora que os resultados apareçam, porque é muita coisa para ser feita. E delegar e controlar, né? Essa liderança controladora, né? Você, na verdade, não delega, você determina o que o outro vai fazer para controlar, nem sempre traz resultados. Então, eu tenho plena convicção, né? Eu tenho uma avaliação sempre, cometo vários erros diariamente. Tenho lá as meninas para chamarem a minha atenção o tempo todo, me ficar do meu lado, mas a gente com 3 pessoas hoje na ouvidoria, o nível de projetos que a gente consegue, né, implantar e trabalhar em conjunto também com as ouvidorias do sistema Eletrobras para fortificar a ouvidoria dentro da casa, porque somos líderes legítimas, né? A gente está sempre trabalhando com todos, não só com os liderados, mas com os seus parceiros também, seus pares, né? Então, as instituições precisam entender que os outros tipos de liderança, né? Até faço uma crítica aqui, mas vai trazer o resultado, mas não aquele que você... E a que preço? A que preço? Nós estamos vivendo tempos assim em que a gente está reformulando todo o nosso modelo mental na perspectiva relacional, né? Hoje, principalmente em gerações mais jovens, o relacionamento, a natureza de vínculo que se estabelece com um público mais jovem, por exemplo, eles não toleram um terço do que muitas práticas hoje de estruturas tradicionais, né? Sem naturalmente desmerecer que todos os modelos de estrutura podem ter a sua funcionalidade, naturalmente, né? Mas, assim, para você manter o engajamento desses profissionais, porque o desafio, né? A gente está falando aqui para os liderados. Quais são os desafios para serem engajados? Coloca para a gente aí, em uma palavra, né? Quais são os maiores desafios para que um líder possa te manter engajado? É uma pergunta que a gente precisa fazer como liderado também. O que eu preciso me manter motivado, né? A desempenhar e fazer entregas, participar, como você colocou, uma liderança colaborativa, uma liderança que engaja, uma liderança em pé de equidade, de troca, né? Você precisa, de fato, deixar isso claro no relacionamento. Ou seja, é preciso que você tenha sua voz e sua representação. E um grande líder, né, falando no espaço de uma ouvidoria, que é o objetivo também nosso aqui, de trazer essa experiência, sem dúvida, remete às reflexões de todo o corpo da organização, desde a alta direção, né, a qualquer instância ali.
como que o líder e o liderado podem, de fato, fazer entregas e resultados efetivos, respeitando e valorizando o trabalho institucional, que é o objetivo, né? Ou seja, os membros da empresa, eles são o retrato da empresa, né? O primeiro público interno, né? É o melhor exemplo para representar a organização, não é isso? E temos eu acho que assim, a palavra, eu acho que é inovar diariamente. Inovar em todos os campos, né? A gente precisa estar sempre tentando, né, se melhorar, né? Então, você só consegue mudar um pensamento e mudar um comportamento se você... Eu vi aí, a Paola escreveu, dar oportunidade para o novo. E para dar oportunidade para o novo, você tem que ouvir. E para ouvir essas formas novas, né, de inovação, de comportamento, de ação, né, eu acho que precisa muito ouvir. Então, a gente, como ouvidor, está fazendo diariamente, né, Kelly, se reinventando todos os dias. Todos os dias, para poder acolher, para poder ouvir, para poder construir, né? E diariamente eu acho que é isso. A gente precisa. Não deu certo aqui, vamos pensar de uma outra forma, vamos trazer ideias, permitir que as ideias do outro seja concretizadas. Porque assim, você não consegue ver motivação por tarefas que são controladas. A motivação acontece quando a pessoa faz parte daquela ideia também. Perfeito. Então, isso é importante. Se você não permitir que o outro agregue o que pensa também, ele não vai se sentir motivado para realizar. É aquele senso do pertencimento, e eu costumo falar que o nível de engajamento, de compromisso, passa pela vivência, pela experiência. Quando você participa da construção do processo, seja de qual for a etapa, quando numa equipe de trabalho você consegue fazer esse fio, né? Essa interlocução, né? E inovar, né? Você tocou no ponto para a gente. Gente, a gente tem 4 minutos. Opa, tô amando conversar com você. Aí, gente, é isso, ó. A gente podia abrir para todo mundo falar, para todo mundo agregar valor. Isso. E assim, é a gente levar isso para o dia a dia, essas reflexões que muitas das vezes a gente fica imbuído no nosso dia a dia, né? E é importante lembrar que o líder e o liderado são parceiros, estão na mesma, têm um objetivo maior. E a ouvidoria nessa estrutura toda, nessa dinâmica toda, você destacou brilhantemente, né, sobre a importância, né, de cada ator, de cada protagonista desse processo, né, de fazer a entrega, de levar resultados efetivos para a organização, né, e tudo pelo caminho da cultura, da escuta ativa e, sobretudo, da relação humanizada. Parabéns, Fernanda. Estou assim, adorando. Eu tenho certeza que você pratica. Só tem elogios aqui. Estou vendo aí as pessoas. 3 minutinhos aqui. Fala pra gente. A gente tem que sugerir ao Instagram para fazer lives legitimadas, com a colaboração das pessoas que estão participando. Nossa! Não, seria ótimo se a gente pudesse. Olha, então, minha querida, 2 minutinhos. Vamos falar aqui, deixa um recado para essa galera. Gente, olha, agradecer a audiência, agradecer a presença de vocês. Nós realizamos esse trabalho com muita humildade, com muito aprendizado. Tem sido uma experiência, esse circuito Fale com a Gente. Tem sido um desafio para a Kelly aqui, né? Criadora e gestora do movimento. Mas eu lembro que vocês são a razão de existir. Se vocês não existissem, 1 minuto para você despedir. Vai lá. Parabéns, Kelly, mais uma vez. Muito obrigada. Agradeço todo mundo participar. Vamos construindo essa liderança, né? Dos ouvidores em ação. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom compartilhar com vocês um pouco da minha experiência lá, né, como gestora, de líder e liderada. Então, muito obrigada, viu? Um beijo grande para todo mundo. Obrigada por vocês terem assistido. Hoje, pois é, nem citei os nomes aqui para não rolar ciúmes, mas tem tanta gente querida, ó.
Eu vou fechar aqui para poder salvar aqui. Gente, ó, mais uma vez, obrigada. Obrigada, obrigada. Pelo carinho de vocês, pela audiência. Ó, vai ficar salvo. Reparte, passa para os colegas, passa para os líderes, passa para os chefes, passa para os chefes também. Quem tiver chefe, líder, ótimo. Vai ficar salvo no Instagram, vai ficar salvo